Muito prazer, meu nome é Gabriela Panzarini, eu sou mãe, sou educadora parental, né, mãe do Lucas. Lucas tem hoje 3 anos e 4 meses, tá aí a todo vapor. E nós temos esse espaço, esse papo de mãe que acontece 2 vezes por semana, normalmente às 2 horas da tarde. Eu espero vocês por aqui, sempre para falar de um tema que envolva polêmica ou não, mas o intuito é sempre ajudar o maior número de pessoas, mães, que possam estar passando por desafios na educação dos seus filhos. E nosso tema de hoje é um tema um pouco polêmico, que é de obediência. Então, se você conhece alguma mãe que está passando por algum desafio com os filhos, na educação dos filhos, encaminha essa live, encaminha esse vídeo, ele vai ficar gravado aqui no YouTube também, para que ela possa ter acesso a talvez uma luz no fim do túnel, né? E nós precisamos falar de educação de filhos, porque é algo que realmente é a única coisa que a gente vai deixar por aqui, né? É a educação dos nossos filhos, são os nossos filhos, a nossa sementinha no mundo, né? Para transformar o mundo num lugar melhor. Então, hoje nós vamos falar sobre obediência. Exatamente. Ter um filho obediente, ele é bom ou ruim? Então, esse é o tema da nossa live de hoje. E muito se fala sobre obediência. O que é a obediência, na verdade, né, gente? A obediência vista na nossa sociedade é uma obediência em que a pessoa faz tudo o que você quer, tá? Então, quando você obedece, você faz tudo que o outro quer. Você está obedecendo. Essa é a ideia que nós temos de obediência. Então, quando a gente pede para os nossos filhos nos obedecerem, a gente está pedindo nada mais nada menos para eles fazerem aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer. E nós cobramos essa obediência. E a verdade é que essa obediência, ela tem um lado escuro. Qual seria o lado escuro da obediência? É essa obediência cega, sem críticas, sem olhar para aquilo que está sendo pedido, e muitas vezes a partir daí desenvolvendo um relacionamento tóxico com o outro, seja o outro um adulto, seja o outro uma criança, um adolescente, seja quem for, o avô, a avó, o tio. A obediência cega, ela abre a porta, na maioria das vezes, para o perigo do abuso, né? Porque a criança que é obediente, ela fica quieta e não fala nada para ninguém, com medo, muitas vezes, do que vão achar, com medo do que não vão acreditar nela, com medo de ser exposta. Então, a obediência, ela gera uma certa insegurança e uma falta também de vínculo, né? Porque quando você obedece, manda e o outro obedece, você não tá querendo saber a opinião do outro, o que o outro acha, o que o outro tá sentindo. Você quer apenas que ele obedeça. Então, essa é a obediência cega. E muitas vezes nós agimos dessa forma, sim, porque não sabemos fazer de outra forma, sim, porque muitas vezes foi a forma que foi agido conosco quando nós éramos crianças, então nós não temos outro parâmetro, outro modelo de como fazer diferente. E muitas vezes nós acreditamos que isso é a obediência, essa obediência cega que não se importa com o que o outro tá sentindo, tá pensando, quer ou não quer, gosta ou não gosta. Então é aquele papo de que você não tem querer, eu sou sua mãe e você faz do jeito que eu quero. Você faz do jeito que eu mando, porque eu sou sua mãe, eu sei o que eu faço e você não sabe. E muitas vezes a gente normaliza essa frase, né? Esses dizeres. E muita gente hoje acha que isso é normal, é educar filho. Mas isso não é educar filho. Isso é coagir, isso é humilhar, isso é desprezar a necessidade que o outro tem também de se expressar. Obviamente, nós como pais temos uma linha, né, tênue a seguir muitas vezes. Não é fácil a gente deixar os nossos filhos expressarem aquilo que eles querem e nos mantermos firmes em determinadas situações. Mas é um convite a uma transformação diária. De fato, olhar para essas questões
e fala: poxa, eu preciso aqui encontrar um caminho do meio. Dar o limite que é necessário, dar a orientação que é necessária, pontuar as coisas que são necessárias, mas ao mesmo tempo eu não posso apenas apagar, né, deixar de ouvir aquilo que o meu filho está sentindo, ou está pensando, ou acha, a opinião dele, porque isso gera também um adulto que depois não vai ter opinião para nada, que vai se submeter a qualquer opinião, a qualquer influência de outras pessoas. Então isso vai se tornar na vida do adulto uma pedra no sapato. Quem quer criar um filho que não tem opinião? Tudo tá bom, fazem o que querem com ele, né? Chamam ele de nomes, praticam bullying e não respeitam ele e tá tudo bem. Para ele não se posiciona, ele não tem força para falar chega, para, não quero, não é assim, não gosto, né? Porque foi cobrado muito essa obediência e normalmente esses adultos foram criados dessa forma, achando que isso era o certo, era o correto. Então, normalmente a gente fala, né, para as crianças, falava-se, né, muitas vezes antigamente, e respeita que eu sou mais velho. Nós, para termos o respeito, primeiro nós temos que nos respeitar. Então aí vem a primeira virada de chave. O quanto que eu estou sendo obediente àquilo que eu estou sentindo, como mãe, como pai, o quanto que eu estou obedecendo os meus limites. Às vezes no trabalho, às vezes em algum relacionamento que não tá legal e precisa de repente ser posto no limite, ser conversado. O quanto que eu não estou obedecendo o meu tempo de descanso, o tempo que eu teria para desfrutar da presença das pessoas que eu amo, e eu não consigo, porque eu tenho que estar sempre produzindo, porque eu tenho sempre que me cobrar mais, fazer melhor. Isso se torna algo irreal, não é possível uma pessoa ser assim o tempo inteiro. Então, por isso, a gente precisa primeiro voltar para nós isso. Como que eu estou me percebendo e obedecendo essas minhas necessidades que são primárias e muitas vezes são colocadas debaixo do tapete. Depois a gente precisa perceber o quanto que nós estamos sendo obedientes com os outros e muitas vezes estamos passando por cima de valores que são tão importantes para nós. E aí de repente acontece alguma coisa e aí você engole seco e aí vai para casa pensando, e aí você se pergunta: poxa, eu poderia ter falado de uma outra forma, eu poderia ter exposto o que eu estava sentindo, eu poderia ter colocado um limite, mas eu não o fiz. Eu não consegui, por medo de ser mal interpretada, por medo de tornar a situação ainda mais constrangedora ou incontrolável. Então, muitas vezes a gente precisa observar como nós estamos praticando essa obediência nos nossos relacionamentos, porque é a partir disso que os nossos filhos vão moldar aquilo que é aceitável ou não para eles, a partir de nós. Nós somos o mundo dos nossos filhos. A nossa casa é o principal ambiente que essa criança tem na primeira infância para moldar a sua personalidade, o seu caráter, os seus valores, os seus princípios. E nós, como pais, somos a alavanca, né, de todo esse sistema familiar. Então, isso a gente precisa olhar de perto com responsabilidade, com autorresponsabilidade, sobre como nós estamos colocando essa obediência na vida dos nossos filhos. Obediência não é a gente falar sim para tudo. Muitas vezes a gente fala sim para agradar o outro, porque é mais velho, porque é nossa mãe, é nosso pai. Mas depois aquilo marca. Ficamos doentes, adoecemos, ficamos com dor de garganta, com dor nas costas, nos culpamos, né? O corpo ele fala por nós, daquilo que nós não conseguimos dizer. Porque aquela vontade de falar, de expor o que está sentindo, de se colocar, ela existe ali. É diferente de quando não existe. Então, falar sobre obediência dos filhos, ela é importante porque nos
leva, né, nos gera uma série de especulações sobre qual é o caminho que nós estamos trilhando a partir de querer essa obediência. Então, será que é bom a criança ser obediente? Ou será que de repente é bom para mim, pai, mãe, a criança ser obediente? Porque eu, de uma certa forma, fico mais fácil de controlá-la, fico mais fácil de moldá-la, fico mais fácil de fazer as minhas coisas. Então ela tá ali obediente, quietinha, né? Só fazendo aquilo que eu peço, fazendo aquilo que eu mando. E aí fica uma criança, na maioria das vezes, uma criança apática, sem vontade, sem brilho, sem movimento, uma criança que, tudo bom, né? Fazer para agradar minha mãe, porque muitas vezes, né, a gente, nós falávamos para as crianças, né, faz, o papai ficar triste, a mamãe ficar triste se você não fizer, o papai ficar triste se você não fizer. Aí a chantagem vem, né? E a criança que tem uma necessidade absurda, né, e natural de nos agradar para garantir a sobrevivência, ela vai lá e muitas vezes se submete, né? Mata aquela necessidade primária dela de fazer de uma outra forma para agradar o pai e a mãe, para muitas vezes receber o elogio, ganhar o presente, ser muitas vezes ali no ambiente de amigos, de colegas, olha como ela faz, olha o que ela faz, e todo mundo, oh, é verdade, parabéns, você é um bom pai, você é uma boa mãe, e isso faz com que a gente preencha os nossos vazios emocionais que todo mundo tem. Então nós precisamos falar dessa obediência, porque normalmente a gente planta agora e colhe no futuro, né? E não adianta a gente querer plantar abacate e dar morango, fingir que nada está acontecendo, fingir que ela é boazinha, ela é obediente, ela é quietinha, mas é o temperamento dela. Ela é desse jeito, ela sempre foi assim, nunca tem boca pra nada, tudo que você compra tá bom, toda roupa que você coloca tá boa. É importante a criança, às vezes, desobedecer, ser insistente, ser tinhosa, ser teimosa, porque isso vai fazer com que, de fato, ela desenvolva a habilidade de não desistir enquanto ela não conseguir. É claro que a gente vai moldando isso durante a infância, conversando com a criança, né? Dando ali previsibilidade, dando ali ferramentas para que ela consiga se desenvolver dentro dessa teimosia, dentro dessa resiliência, dessa liderança. Ela quer tudo do jeito dela, tudo do jeito dela. É importante a gente perceber que, por parte, isso é bom, ela está impondo a vontade dela. Ela está se percebendo no mundo. E por outra, a gente precisa também deixar ela viver frustrações e perceber que não, na maioria das vezes as coisas não vão ser 100% do jeito dela, ao modo dela. E tá tudo bem, a gente precisa lidar com essa frustração e tentar buscar soluções. Então esse é o nosso papel como pais. Mas se a gente cobra essa obediência e só trabalha em cima dessa obediência, então, essa criança precisa ser obediente, me obedece, você me obedece, se você não obedecer, se você não fizer, se você não me obedecer, sempre nessa ameaça, isso faz com que realmente essa criança vai se podando aos poucos. E depois essa agressividade vem lá na adolescência, né, que é o nosso segundo nascimento. Então, o quanto é importante a gente olhar para essas questões durante a infância, porque tudo que a gente vai plantar durante a infância, ela vai refletir na adolescência e, consequentemente, na vida adulta. Então, muitas vezes a gente fala, é aborrecente, como é difícil lidar, eles não querem saber de nada. Ninguém quer saber de nada de uma hora para outra. Como foi construída essa infância? Como que isso foi estabelecido? Então, muitas vezes, a gente olha de uma forma superficial. E é muito fácil a gente olhar dessa forma mais superficial. Mas a gente precisa perceber que se a gente quiser colher morango, nós temos que plantar o quê? Morango. Se a gente quiser colher abacate, nós temos que plantar o quê? Abacate. E dificilmente vai ser diferente disso. Porque a vida é assim. A gente colhe aquilo que a gente planta. E muitas vezes as pessoas querem ter filhos saudáveis emocionalmente, mas não querem fazer o hoje.
querem estar presente hoje, não querem atender a necessidade dos filhos hoje, né? Acolher os sentimentos dos filhos hoje. Dá trabalho? Obviamente que dá trabalho. É muito mais fácil você controlar a criança por meio de artifícios, né? Por meio de chantagem, por meio do medo, é, do que você ir ali fazer um trabalho realmente, ali conversar com a criança, entender a criança, ouvir o choro da criança, ouvir a frustração da criança, repetir 1000 vezes. Porque é isso que vai acontecer, né? Educar é sobre isso, é sobre a gente treinar a nossa resiliência, treinar a nossa paciência e não abandonar a nossa causa, que são os nossos filhos, né? Então, como que nós podemos ver a obediência dos nossos filhos dessa forma errada? Exatamente dessa forma castradora, né? Que vai fazer com que a criança não tenha a sua autonomia desenvolvida e, ao mesmo tempo, quando ela tiver, porque a fase adulta vai chegar, ela não vai saber lidar com ela muitas vezes. Né? Quantos casos existem de pessoas que foram ali podadas durante toda a fase da infância, adolescência também, e quando entraram, né, no mundo adulto, né, faculdade, trabalho, elas não conseguiam lidar com as dificuldades, né? Elas travaram emocionalmente e tiveram ali uma série de casos desastrosos, de não conseguir lidar com determinadas situações do dia a dia, porque não tinha um repertório emocional para isso. Então, nós precisamos criar repertórios emocionais com os nossos filhos, para que eles criem realmente essa gordura, né, esse vínculo com a gente. A gente fala muito aqui no nosso canal e também no Instagram do vínculo positivo. Então, como que a gente consegue construir isso, né? Então, como a gente consegue desenvolver essa obediência sem limitar o posicionamento da criança? É exatamente dessa forma, olhando para as necessidades do filho e dando repertório para que ele lide com as emoções, lide com as frustrações, porque isso vai acontecer durante toda a vida dele. Só que nós precisamos treiná-lo para isso. Além de nós sermos exemplos para os nossos filhos, né, de como fazer isso, de como percorrer esse caminho, nós precisamos também dar ferramentas, ser a ferramenta que vai ajudar essa criança a lidar com as primeiras frustrações do dia a dia. Então, muitos pais acham que é besteira, porque a criança tanto faz o copo branco ou o copo bege, tanto faz água gelada ou água natural, a criança serve qualquer coisa. Não, não serve qualquer coisa. Não é porque ela é criança que ela qualquer coisa serve. Senão você vai instalar essa crença na criança de que para ele qualquer coisa serve. Né? E a questão de autoestima, e a questão de valor próprio, de amor próprio, como é que fica? Né? Então a gente precisa cuidar, porque todas essas coisas pequenas vão fazer parte da construção desse indivíduo lá na frente. Então, nós precisamos desenvolver, sim, a autoestima na criança. Primeira forma, desenvolver a autoestima vinculada a acolher as necessidades dessa criança, ouvir as necessidades dessa criança. Né? Todos nós nascemos com autoestima, mas à medida que nós vamos crescendo e vamos nos desenvolvendo e convivendo com a sociedade, a gente vai se comparando, né? A gente vai se diminuindo. Nós vamos sendo obedientes aos outros e diminuindo aquilo que a gente acredita que é importante para nós. Muitas vezes, nós mulheres que somos seres muito instintivos, vamos nos distanciando desse instinto. Então, nós precisamos desenvolver, né, essa autoestima, manter essa autoestima dos nossos filhos através, sim, do vínculo positivo, de ouvir essa criança, de perceber essa criança, as necessidades, acolher. E sim, tudo que você sente, meu filho, é importante. O que você sente é importante. Mas não vai ser todas as coisas que nós vamos conseguir atender, né? Nós vamos ao shopping, por exemplo, vemos várias roupas bonitas. Todas as roupas nós podemos comprar? Não, na maioria das vezes não. Talvez você possa comprar um cinto ou um sapato, tomar um sorvete. Não posso comprar nada, mas eu vou tomar um sorvete.
E você precisa o quê? Lidar com a frustração de que você não pode entrar no shopping e comprar tudo que você vê pela frente. Para muitas pessoas, isso é um vazio emocional muito grande. Traz sentimentos de que ela não merece, de que ela é menos, de que ela não pode. E aí tá tudo vinculado ao amor próprio e à autoestima. Então percebam o quanto que isso gera dores na vida futura. Se a gente não consegue desenvolver esse amor próprio. Como que você vai falar para o seu filho, desenvolva seu amor próprio? Se você não se cuida, se você não respeita suas emoções, se você deixa todo mundo fazer o que quer com você, se você não se posiciona em nada na sua vida, como é aquela história, né? Como você vai falar para sua filha que o seu cabelo, que o cabelo dela cacheado, crespo, é lindo e maravilhoso, se o seu cabelo é alisado? Ou ao contrário? Então a gente precisa perceber isso com maturidade. E ter a obediência dos filhos de uma forma natural e saudável, desenvolvendo uma autoridade de forma certa. Nós vemos o outro como autoridade quando nós percebemos o outro fazendo aquilo que ele está falando. Poxa, é verdade, a mamãe faz isso. Poxa, deve ser importante. Se minha mãe está fazendo, é porque é importante. Ela não está só falando, ela está fazendo. Então eu copio porque eu vejo minha mãe como autoridade. E essa obediência de respeito, ela vem consequentemente, porque ela é natural, ela é aprendida, ela é observada e aprendida. Então a criança passa a perceber de que sim, eu preciso ver como obediência, porque eu vejo minha mãe como autoridade, porque ela sabe o que é melhor para mim, porque ela me diz não quando é necessário. E ela diz sim também quando é necessário. Né? Não é uma relação também só baseada na obediência, no controle, na rigidez. Então eu respeito porque eu sei que quando ela fala não é não, e quando ela fala sim é sim, e tá tudo bem. Então é baseada na autoridade que os filhos têm sobre nós pais. E afinal, né, como que a gente pode ajudar a nossa criança a entender esses cenários, sabendo se comunicar? Né? A criança que sabe se comunicar, que sabe dizer o que está sentindo, que sabe falar o nome das emoções. Então, eu estou triste. Por que você está triste, né? Por que você está feliz? O que aconteceu hoje que te deixou chateada? Você está muito agitada, o que aconteceu? Deixar a criança trazer. Isso vai trazer um repertório emocional para que ela consiga, de forma mais assertiva, a entender os cenários e tudo que está acontecendo. Quando a gente fala muito de cenário, a gente fala de previsibilidade. Isso é algo que eu uso bastante. Então, o que é trazer previsibilidade com a criança? Além de conversar com a criança sobre as coisas que vão acontecer no dia a dia, é só a próxima atividade. Então, por exemplo, eu vou pegar ele no colégio, na escolinha. E aí ele sabe que ele vai chegar em casa e ele vai descansar. Então, ele já sabe porque ele tem uma rotina. Mas, de repente, nós saíssemos da escolinha e fôssemos, por exemplo, no mercado, eu já falava, filho, vamos ao mercado. Agora, porque a mamãe precisa comprar isso, isso e aquilo. Explicar o porquê da criança sempre ajuda ela a entender melhor o cenário. E aí, após isso, você encerra o assunto. Não fala, vamos para o mercado, depois vamos para casa, depois vamos para... Não. Ele só vai entender a primeira parte do mercado, tá bom? E muita gente fala, mas eu tenho que ficar falando tudo que eu vou fazer? Não. Precisa ser uma coisa natural. Não é um papagaio. Precisa ser uma coisa natural. É para que a criança também entenda que aquilo faz parte de uma rotina, que sim, às vezes a gente segue a rotina, às vezes a gente não segue, e tá tudo bem, faz parte da vida. Isso traz previsibilidade para a criança, mas quando ela sai da rotina, ela também precisa ter repertório emocional para lidar com aquela mudança. Porque muitas crianças têm essa dificuldade, né, de lidar com a mudança que acontece no dia dela, que é todo tão regradinho. Então é importante também a gente não limitar a rotina da criança, para que ela não sinta muito essa quebra, tá? Então, afinal, a obediência é bom ou é ruim? Se a obediência for usada de forma cega, ela é ruim. Dessa forma que eu expliquei lá no começo, né? Ela se torna tóxica e perigosa. Se ela é guiada de uma maneira que gere autoridade para os pais, e a partir daí
gerando um vínculo positivo e fazendo com que esses pais se tornem autoridades, que são dignos de serem respeitados, ela é boa. Então, esse é o grande desafio, é nós encontrarmos esse caminho do meio, essa forma de fato, desenvolver o vínculo positivo com os nossos filhos. Então, o vínculo, né, positivo, mais o respeito mútuo, ele traz a autoridade, né? Porque quando a gente tem um vínculo com os nossos filhos, sabe escutar, sabe ouvir as necessidades, acolher as emoções, acolher as frustrações, né? Gerenciar todo esse cabedal emocional. E a partir disso, nós temos também aliado a isso o respeito mútuo, né? Não olhar para a criança porque ela é criança, ela não precisa, ela não tem querer, ela não. Qualquer coisa serve, é um respeito mútuo, né? Como se aquela criança fosse um adulto, como ele merece respeito tanto quanto igual, né? E muito mais doses de paciência, porque o adulto ainda. Você consegue conversar de igual para igual, ele tem toda a maturidade cerebral e emocional, já passou por várias coisas, a criança não, o repertório dela é muito curto. Então, nós deveríamos ter muito mais paciência, muito mais cuidado, muito mais habilidades desenvolvidas para lidar com uma criança que de fato precisa, né? Que nós estejamos ali mais atentos e mais bem resolvidos também com as nossas questões. Isso é um desafio para que esse respeito mútuo se desenvolva e se desenrole, porque senão a autoridade ela fica muito distante, né? Ela fica muito nesse ambiente de obediência cega, de você me obedece porque é assim, e no meu tempo era assim, e continua sendo assim, né? Então a obediência ela fere, e ela faz com que a gente fique realmente todos quebrados, né? Quebrado emocionalmente. E isso faz com que as crianças não tenham a inteligência emocional necessária para lidar no mundo de hoje. Então, eu falo que hoje, né, a gente tem muitas pesquisas sobre isso, que fala que hoje a dificuldade do mercado de trabalho não está aliada à falta de técnica, à falta de conhecimento das pessoas. Está aliado às soft skills, né, que a gente chama, né, as habilidades emocionais. Só que isso, ela é construída ali na infância. A partir, né, de uma educação mais respeitosa, uma educação positiva, um vínculo positivo com os nossos pais, porque é a partir desse ambiente que a gente consegue se desenvolver com o mundo e com a sociedade e com a visão que nós temos sobre nós mesmos. Então, é importante nós começarmos hoje a desenvolver isso. Tá bem? Então é isso, gente. Muito obrigada pela audiência de hoje. Quero convidar você a deixar aqui a sua sugestão para os próximos temas, a curtir, compartilhar, também a se inscrever no nosso canal aqui no Papo de Mãe. 2 vezes por semana tem um vídeo novo aqui para vocês, um bate-papo muito agradável, cheio de conhecimento e cheio de leveza, para que a gente possa desenvolver uma maternidade e a educação dos nossos filhos de uma forma mais completa, tá bom? Um grande beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.